Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta, encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Rapidinho, eu não devo levar mais do que 10 minutos nesta palavra. Deus abençoe as queridas irmãs que testemunharam nesta noite, a Raquel que me ajudou auxiliando na condução do culto nesta noite. Mas voltando ao texto que nós acabamos de ler, Jesus ele estava aqui descrevendo a condição espiritual que se encontravam os fariseus. Os fariseus eles tinham aparência de piedade, eles tinham palavras suaves quando se dirigiam às pessoas, mas o coração deles era carregado de maldade. Tanto que nos versos anteriores nós vamos ver que os fariseus, ao invés de enxergarem a bondade de Jesus enquanto ele curava os enfermos e expulsava os demônios, eles começaram a acusar Jesus e dizer que Jesus estava curando e expulsando demônios em nome de Belzebu, que era o chefe dos demônios. Então Jesus, ele olha para os fariseus e, conhecendo o coração deles, ele chama eles de raça de víboras, gente má. Ele fala que a língua deles estava carregada de venenos e que eles usavam palavras suaves apenas para tentar enganar as pessoas através da maldade que estava no coração deles. Então Jesus, ele dá uma lição, e é sobre isso que eu quero falar rapidinho para vocês. Jesus dá uma lição muito importante nesses versículos, onde ele mostra que não basta a pessoa ser perdoada no dia em que ela se arrependeu e aceitou a Cristo, porque o tempo todo o diabo ele vai estar tentando, ele vai estar de alguma maneira tentando voltar e dominar a vida daquela pessoa que um dia pertenceu a ele. Então Jesus ele mostra que esse processo de purificação, de vigilância, de perseverança tem que ser algo constante na vida da pessoa. Ou seja, não basta um dia apenas. Nós precisamos estar vigiando em todo o tempo. E se esforçar também, porque é sobre isso que Jesus está falando. Sobre se esforçar não apenas para manter a nossa casa espiritual limpa, mas se esforçar também para manter a nossa casa espiritual segura. Porque se houver uma pequenina brecha, o diabo ele pode vir e entrar em sua casa. A casa espiritual, vamos imaginar com a nossa casa física, ela tem algumas repartições. E Jesus ele fala aqui sobre o coração, a mente, os olhos, os ouvidos, são repartições desta casa espiritual que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então é onde a gente armazena tudo aquilo que nós ouvimos. Hoje nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos canções maravilhosas, e tudo aquilo que é bom a gente vai armazenando dentro dessa casa espiritual. Mas o problema é que muitas vezes nós não armazenamos apenas coisas boas, porque no dia a dia nós ouvimos coisas ruins, nós vemos coisas ruins, às vezes nós falamos coisas ruins. E aí o que acontece? Quando esta casa ela fica contaminada por estas coisas, o diabo encontra brechas para poder entrar em sua casa espiritual. Lá em Mateus 15, 18, Jesus falou assim, que o que sai da boca vem de onde? Do coração.
daquilo que está guardado. E aí Jesus fala que é do coração que vêm as coisas ruins, os maus pensamentos, crimes, adultérios, imoralidades, mentiras e por aí afora. E são essas coisas que fazem com que a pessoa fique impura. Tem um exemplo na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 5, de um casal que não vigiou na sua casa espiritual. Eles estavam dentro da igreja servindo ao Senhor com os apóstolos, mas de repente eles abriram uma pequena brechinha, e olha o que Jesus falou: o espírito que sai, ele fica andando e um dia ele volta para ver se tem algum espaço na casa. E não precisa de muito, a porta não precisa estar aberta, se a janelinha estiver aberta. Se tiver um pedacinho ali da sua casa espiritual que você não esteja vigiando, o inimigo pode entrar por ali. E no caso desse casal, Ananias e Safira, eles não perceberam quando o inimigo entrou em sua casa espiritual e implantou no coração deles um espírito de mentira. Olha o que Pedro fala em Atos 5,13. Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E por que você mentiu? Ou seja, eles estavam ali servindo com os apóstolos, mas eles não perceberam que a casa espiritual estava com uma brecha. Então, queridos, Jesus ele diz aqui na sua palavra o seguinte: olha, este espírito ele volta e ele encontra a casa vazia, limpa, arrumada. Ou seja, a pessoa, ela passou por esse processo de transformação. No dia que se arrependeu, aí o Espírito Santo veio, transformou. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que fazia maldade já não faz mais. A casa está limpa. Mas se faltar vigilância, o inimigo vai vir. E aí diz o seguinte, que depois ele sai, ele não fica, ele observa. E ele percebe que a casa está limpa, mas está desprotegida. E aí ele sai e volta com outros 7 espíritos piores ainda. E sabe o que ele faz? Ficam morando ali. Aí Jesus falou, assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má. Jesus estava falando aqui a respeito dos fariseus, porque eles eram bons religiosos, cumpridores da lei, conheciam a lei, eles, aos olhos das pessoas, faziam tudo certinho, mas eles não perceberam que, ao acusar Jesus, ao criar um mau juízo acerca da pessoa de Jesus, eles estavam abrindo a sua casa espiritual para que o inimigo entrasse nelas. Que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos, e que a gente possa também estar sempre vigiando. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a igreja de Corinto, e ele fala assim que, olha, quando eu for ter com vocês, eu espero que eu não tenha que chorar, pelo fato de vocês continuarem cometendo os mesmos pecados que cometiam no passado. Ou seja, aqueles irmãos, eles passaram por uma transformação, mas nesse período em que Paulo não está presente, eles deixam de vigiar, e aí Paulo diz assim, que aqueles pecados do passado voltam novamente, ou seja, o coração deles passa a ser dominado novamente pelo pecado. E quando a pessoa perde esse controle da sua casa espiritual, quando ele não percebe que a porta está aberta, o ouvido é uma porta. Quando ele não percebe que os olhos estão abertos, olhando coisas que talvez não deveriam, focando o olhar em coisas erradas, a portinha está aberta. Quando a mente está vaga e começa a pensar coisas erradas. A irmã Eusair disse no seu testemunho que por muitos anos ela sofria de depressão e os irmãos balançavam a cabeça dela e sai para lá e sai para cá e não saía, porque ela estava com um problema de saúde. Mas no dia que ela entendeu qual era o problema, ela fechou a portinha e falou, depressão aqui nunca mais, acabou. Então vejam bem, quando a pessoa
ela não vigia e ela perde o controle. O inimigo entra e Jesus falou que o estado fica pior do que o primeiro. Eu estava pensando numa comparação para a gente entender melhor isso. Vamos imaginar, olha, você não precisa levantar a mão não, mas tem alguém aqui que já fez regime para emagrecer e depois engordou de novo? É mais ou menos isso. A pessoa diz assim, eu vou fazer um regime, eu vou ficar magrinho ou magérrima, como dizem as mulheres, e aí fica bonitona, né? Tá perfeito. Mas aí não vigia, e o que acontece? Bom, agora que estou magra, né, diz a mulher, eu vou comer só um pouquinho. E começa um pouquinho, daqui a pouco ela se olha no espelho e ela está mais obesa do que estava antes. É exatamente isso que Jesus está falando. Que se a gente não vigiar, agora trazendo para a realidade espiritual, a gente se consagra, a gente jejua, a gente ora, a gente se entrega ao Senhor, e aí a gente fica bonito, a casa fica limpa, arrumada. Todo mundo olha e fala, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, está tudo bem. Mas nós não podemos esquecer que o inimigo está o tempo todo olhando para a sua casa espiritual. E é exatamente quando ele percebe que a casa está bonita, está limpa, está arrumada, que ele dá um jeito de trazer uma tropinha para querer invadi-la. Ou seja, quando o crente ele está naquela condição espiritual que ele se sente fortalecido, né? Por isso que a Bíblia ensina que aquele que está em pé deve orar para quê? Para não cair. Porque quando está tudo bem, aí ele vem e entra novamente. E se a pessoa não estiver vigiando, o estado se torna pior. Para a gente finalizar, Raquel, já fica aqui do meu lado. 3 coisas que nós precisamos fazer, queridos, todo o tempo. Primeiro, ser seletivo em relação a quem entra na sua casa. Eu estou falando de casa espiritual, mas você pode aplicar no outro contexto também. Seja seletivo em relação a quem você permite entrar na sua casa, na sua mente e no seu coração. Santifique-a e faça as coisas, viva em conformidade com a vontade de Deus. Segundo, permita que Cristo habite plenamente na sua casa. Não queira ter Jesus apenas num pedacinho da sua casa espiritual. Deixa Ele dominar tudo. Deixa Ele dominar os seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua mão, seu pé, sua mente, seu coração. Que Cristo habite plenamente na vida de todos vocês. Esta foi a oração de Paulo à igreja em Éfeso. Ele ora e fala assim, que Cristo habite no coração de vocês, que Ele domine completamente a vida de vocês. E terceiro, ocupe o seu tempo se exercitando espiritualmente. Faça exercícios. Mas que exercício? Desenvolva a comunhão com Deus através da oração. Se coloque em pé, por favor. Desenvolva a sua comunhão, pratique mais a comunhão com Deus orando. Pratique mais a comunhão com Deus lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor. Pratique mais exercícios espirituais andando com pessoas do bem, com pessoas que vão te acrescentar valores, com pessoas que vão contribuir para o teu bem. E exercite-se espiritualmente, participando das reuniões de culto, dos ministérios. Paulo diz em 1 Timóteo 4:8, que o exercício espiritual, ele tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no presente. Ou seja, seja um bom atleta de Cristo. E por último, edifique a sua casa espiritual sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Ele diz que a casa que foi edificada sobre a rocha, veio os ventos, veio a tempestade, mas a casa permaneceu firme, porque estava na rocha. Que as nossas vidas estejam também sempre edificadas no Senhor. Amém, queridos?